Fala pessoal, expus a hipocrisia da esquerda em plenário e por isso fui atacado. Hoje nós vamos falar como que a esquerda ela se apropria das minorias do Brasil e usam elas apenas para discurso político, sem qualquer intenção de resolver as causas do problema. O maluco é brabo. Mas antes de entrar no tema desse vídeo, como sempre, clica no sininho, se inscreve no nosso canal, ajuda a compartilhar, porque só assim o canal Parlamentando vai conseguir trazer conteúdo de qualidade para você que gosta de temas interessantes e bastante complexos. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó, logo você percebeu que o resultado é zero. Um dos debates que mais repercute nos dias de hoje são as minorias sociais, são aqueles envolvendo as minorias sociais, como, por exemplo, pretos, pardos e a comunidade LGBT. Não é linda! Mas está errado! Enquanto nós liberais defendemos o indivíduo e todas as suas liberdades e, por consequência, a gente acaba protegendo grupos minoritários, a esquerda trata o problema de forma coletivista e deixa entender que todos os problemas desses indivíduos que pertencem a essa determinada categoria minoritária decorrem do preconceito, coisa que não é verdade. Obviamente que o racismo existe, o preconceito à comunidade LGBT também existe, mas nem de longe é o maior problema desses grupos. E por conta disso, esses grupos acabam servindo apenas de objetos políticos em prol de uma agenda socialista. E soluções simplistas apresentadas por alguns oportunistas acabam piorando ainda mais a situação desses grupos minoritários. E antes de ser deputado, já sabia que ia sofrer diversos ataques por esses oportunistas, que já estão habituados a não ter qualquer voz dissonante no ambiente político. Seja porque as pessoas não têm coragem ou argumentos para contrapor essa narrativa cretina deles, ou seja porque algumas pessoas ficam com receio de serem classificadas como racistas, fascistas, taxistas, enfim, todos os istas que existem por aí. Fala que aí nego vai dizer que eu tô dizendo que taxista é igual a racista. Isso aí não posso compactar, não acho certo. Mas como a gente não entrou pra política pra ser água com salsicha, ou então ser um bando de frouxo, a gente não tem qualquer receio de entrar nesses embates públicos. E sempre que a gente vê, dentro do plenário, ou até mesmo fora dele, pessoas tentando se apropriar de minorias que já são massacradas diariamente dentro da nossa sociedade, a gente vai apresentar um contraponto e tentar trazer soluções que de fato melhorem a vida de todos. Agora dá uma olhada nessa minha fala ali no plenário. Presidente, eu acho super importante que o parlamento desenhe medidas para combater o preconceito. Acho que nenhuma pessoa em sã consciência pode ser a favor do preconceito. Mas algo que me incomoda há muitos anos é ver que minorias são usadas apenas como discurso por parte de uma parcela ideológica mais à esquerda. Como o próprio deputado Mink disse, existem diversos projetos que não servem para absolutamente nada. Quantas leis nós já fizemos contra o racismo? Quantas leis já fizemos contra a intolerância religiosa? Quantas ações o Cumpra-se teve que empreender para que essas leis não ficassem no papel ou nas gavetas, alimentando cupins nas gavetas dos burocratas de plantão? Dezenas. Simplesmente porque o preto, o pardo, o homossexual virou apenas discurso. Não existe, de fato, um comprometimento em tentar resolver o problema. Quando a deputada Mônica diz que aumentou a violência doméstica contra mulheres negras, ela quer indicar que existe uma correlação entre a violência doméstica e a cor da vítima, quando nós sabemos que não existe. Muitas das vezes, quem agride é também negro. E, obviamente, que não existe nenhuma predisposição, seja para ser vítima, muito menos para ser agressor. Só que quando você desvirtua o discurso e tenta gerar uma causa que é fictícia, que não existe, e que o seio da violência, na verdade, a violência doméstica, o sentimento de posse do parceiro e, principalmente, a qualidade da vítima que fica indefesa por não ter qualquer chance de reação, você desvirtua o discurso e impede que a gente consiga encontrar uma solução eficaz para que essas mulheres parem de ser vítimas.
Quando a deputada diz que aumentou-se a quantidade de violência contra mulheres lésbicas, querendo indicar que a violência tem correlação com a homossexualidade, sem qualquer comprovação de que isso é, de fato, um elemento para que ela seja vítima, você desvirtua o debate. Quando você pega, por exemplo, o caso das transexuais, em que muitas delas ficam expostas à prostituição, a ambientes muito mais degradados do que do resto da sociedade, e ao invés da gente buscar políticas públicas que tragam uma solução para que transexuais não fiquem expostos apenas à prostituição, a gente desvirtua o debate. A gente tem que reconhecer, por exemplo, que a prostituição ela traz um ambiente mais degradado e, por isso, a chance de maior violência. E aí tentam fazer a todo instante uma correlação que muitas das vezes não existe. Obviamente, todas as formas de preconceito e de violência devem ser combatidas, mas elas devem ser combatidas com honestidade, buscando as causas da violência e não simplesmente utilizando minorias como discurso. Porque senão, no final das contas, a gente vai seguir tendo uma tonelada de leis inúteis que não melhoram a vida de ninguém. Obrigado, presidente. E quando faltam argumentos, aos desesperados e incompetentes, só restam os ataques pessoais. O senhor ponha-se no seu lugar e respeite quando uma mulher preta está falando. Apagamento histórico ou negação da realidade. Isso é um absurdo, é um desrespeito com outros parlamentares e é uma reprodução do racismo. Caracas. Frequentemente no plenário da Alerj, o que sobra são argumentos ad hominem. O que isso quer dizer? Argumentos, ataques pessoais. Ou seja, temas que não têm absolutamente nada a ver com a matéria que está sendo debatida naquela hora no plenário. E aí, ô Playboy, procura alguma coisa pra ver. Se não tiver nada pra fazer, sabe o que você faz? Fica em casa. Fica em casa e se esconde, tá certo? Não vem criar problema pro Parlamento Fluminense, não, que antes de você chegar, nós conseguimos sobreviver muito bem. Com algumas mazelas, mas nós sobrevivemos. Tá bom. Para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, sabe que a violência doméstica não tem nenhuma correlação com a cor da vítima. O problema é a relação conjugal abusiva em que a vítima acaba ficando exposta a uma situação de muito mais violência e de uma oportunidade muito menor para que ela possa reagir e sair daquela situação. Vamos pegar esse exemplo da deputada do PSOL, que fez questão de destacar a porcentagem de mulheres negras que são vítimas de violência doméstica. Porque os números mostram pra gente cada vez mais a importância de projetos como esse. É importante dizer que em 2018, por exemplo, no que se refere ao feminicídio, uma mulher foi assassinada no Brasil e a cada duas, totalizando 4.519 vítimas de feminicídio. Dessas, 68% são mulheres negras. A taxa de homicídios de mulheres negras é 5, um feminicídio, né? 5,2 para cada 100 mil, muito maior do que o dado de 2,8 por 100 mil para mulheres não negras. A partir da narrativa da deputada, fica claro que ela não tem intenção em resolver o problema, que é apenas utilizar as mulheres negras como discurso. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso sabe que a violência doméstica não tem nenhuma correlação com uma característica subjetiva da vítima. Para a gente conseguir combater esse tipo de crime, a gente tem que ir naqueles relacionamentos abusivos. E, obviamente, que se a pessoa é homossexual, é negra, enfim, isso pouco importa. O cônjuge dela não agrediu a vítima por conta dessa característica. A narrativa dessa deputada só se vale para tentar sinalizar uma virtude onde não existe. É a esquerda querendo dizer que representa essa minoria de mulheres negras violentadas ou abusadas ou agredidas por seus maridos, por seus cônjuges, e querer trazer uma falsa representatividade onde não existe. E, novamente, sem qualquer intenção de atacar as causas do problema. Para você entender como que a esquerda é horrorosa em tentar estabelecer relações de causalidade, o que isso quer dizer? Qual a causa de um determinado efeito? A gente vai trazer como exemplo esse site. Esse site aqui embaixo tenta desmistificar como que algumas pesquisas que utilizam dados e características totalmente aleatórias acabam tentando trazer uma relação de causalidade onde não existe. Por exemplo, pessoas que se afogaram em piscinas ao longo de anos e filmes estrelados pelo Nicolas Cage.
O Nicolas Cage fazer mais ou menos filmes vai interferir na quantidade de pessoas que se afogam em piscinas? É óbvio que não. Essa é a mesma lógica que pessoas que tentam correlacionar a cor de pele da vítima com a violência doméstica são capazes de fazer. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens. O fato que esse comportamento ilustra muito bem a forma como que a esquerda atua no nosso país e no mundo. Propõe soluções mágicas e muito simplórias, sem qualquer embasamento, utilizando as minorias como escudo. Idolatram o Lula, que é extremamente machista e homofóbico. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Amam Ciro Gomes, que foi condenado por injúria racial contra o vereador Fernando Holliday, que é preto e gay. Como é? Do MBL, é vereador, Fernando Holliday. É o capitãozinho do mato, né? E ainda endeusa o Che Guevara, que todo mundo sabe que fuzilou por puro preconceito. Essas pessoas não têm um mínimo de moral e coerência para defender a liberdade de quem quer que seja. Socialismo e liberdade são ideias extremamente antagônicas, e a pessoa precisa ser muito alienada para achar que elas podem ocupar o mesmo nome ou o mesmo lugar no discurso.